E aí pessoal, tudo bem? Aqui fala Jota e bom, no vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouquinho da JHSF, uma empresinha um pouco diferente do que a gente vê na bolsa, mas eu acho que vou explicar da maneira correta, eu acho que vocês vão entender. É assim, uma empresa que até que eu gostei bastante dela, um pouquinho de problemas com dívida, mas eu acho nada preocupante. E vamos dar uma olhada nela ali, vamos ver o que ela traz para nós. Gosto sempre de começar pelos relatórios, né? Eu acho que é a parte mais importante antes de você investir em alguma ação. Sempre dá uma olhadinha no relatório. O relatório dela é bem longo, então eu filtrei mais as coisas mais importantes. Mas obviamente que você vai comprar uma ação, é importante você ler todo esse relatório, ter uma noção mais completa dele, tá bom? Começando aqui, eu gosto de mostrar sempre os destaques, então mostra um pouquinho da receita bruta, do resultado bruto, do EBIT ajustado, os dividendos, as vendas, olha só. Vendas em shopping aumentam um pouquinho. Hospitalidade, gastronomia, aeroporto. Então assim, você vai ver que é uma empresa que investe muito nessas áreas. Então tem administração de shopping, tem administração de aeroporto, tem parte de administração de restaurantes, constrói restaurante para vender. Então assim, é bem diferente assim, nunca tinha visto algo parecido. E aqui nos comentários da administração eu vou ler eles, que fica um pouquinho mais claro para vocês. A JHSF é uma empresa líder no setor de alta renda, com atividades em desenvolvimento e administração de projetos multiuso únicos, inovadores e com alta percepção de valor por parte dos clientes. No setor de incorporação, shoppings, varejo digital, hospitalidade e gastronomia, aeroporto, executivo e internacional. Então, basicamente, ela atua nesses 4 setores aí. No segmento de incorporação, basicamente fala de as vendas contratadas consolidadas do ano atingiram o patamar de 1,5 bilhões, então assim, grande, gigantesco, em linha com a vendas do ano anterior, então manteve assim, estável do ano anterior para esse ano, e obteve um recorde histórico de vendas. Basicamente, o setor de incorporação é investimentos que eles fazem, compra um imóvel ali, vende, compra uma fazenda, vende, então tem muito isso, tá? Aí, houve lançamento de novos projetos e novas fases de projetos, assim como a compra do terreno para desenvolvimento futuro, projeto Fazenda Santa Helena. Então assim, essa área de incorporação, eles compram por valor, tem um ganho de capital e vende isso aí e consegue gerar lucro em cima disso, tá? Em shoppings, né, mais varejo digital, teve obras de expansão do shopping Cidade de Jardim, que são eles que cuidam, já teve inauguração em 16 de março, Catarina Fashion Outlet, tá? Também teve obras nesse setor, e também foram iniciadas novas obras, novos projetos Boa Vista, Village Mall e Shops e ali. Em hospitalidade e gastronomia, basicamente hotel e restaurante, teve um constante crescimento no ano de 2022, a abertura do restaurante Fazano, New York, no primeiro trimestre de 2022, no Parque Avenue, lá em São Paulo, e na inauguração do Empório Fazano, no terceiro trimestre de 2022. Na área de aeroporto, foram concluídas as obras da segunda expansão e foi adicionado mais 3 hangares. Então a capacidade atual do aeroporto deles é de 8 hangares. Isso dá muito dinheiro, você não tem noção. Porque assim, uma pessoa que tem um avião, ela paga pra deixar lá. Se ela vai pra outro lugar, vende outro lugar, ela quer deixar o avião dela guardado, ela paga uma diária. Então assim, é um mercado gigantesco, não tem dor de cabeça. É a galera do dinheiro, né? Você não vai ter vendedor, não vai ter nada disso. E aí fala que foi iniciada a construção de mais 4 novos hangares e uma pista de taxiway. Basicamente, a pista de taxiway, eu tô falando pizza. A pista de taxiway é basicamente uma pista que fica ao lado da pista principal e serve como apoio. Tipo assim, são aviões menores que pousam ali e tal. E fala que em meados de 2022 o aeroporto teve recorde de movimentação e teve um evento lá do Catarina Aviation Show, uma espécie de evento sobre aviação. E estrutura de capital, basicamente operações estruturadas no mercado de capital. Basicamente é o que os fundos imobiliários falam, debêntures e CRIs, tá? Porque de 1 bilhão aí eles conseguiram de captação. É basicamente isso que aconteceu no ano. Mostra um relatório um pouquinho completo. E aqui mostra um pouquinho da receita e tudo mais. Pode ver que a receita, comparações a trimestre, né, de 2021 para 2022, teve uma quedinha. Dos anos também, ó, 5% de queda. A margem líquida teve uma quedinha de 9,98%. Resultado operacional, menos 19%. O EBITDA também caiu bastante, menos 18% em relação aos anos. O EBITDA ajustado também teve uma quedinha, 24%. O resultado líquido, cerca de 35% de queda. E a margem líquida, uma queda de 15%. Uma queda até que relativamente grande, se for olhar ano a ano. Mas assim, a gente tá passando por esse quarto trimestre de 2022, foi um momento de deflação e tudo mais, então é um pouco diferente. O mercado reagiu a isso. A receita bruta, basicamente, a maior parte vem da área de incorporação. O segundo colocado aí tá na área de hospitalidade e gastronomia. A parte de shopping, varejo digital e aeroporto representa uma parte menor. Fala um pouquinho da receita líquida, ó, teve uma quedinha de 5%. Fala um pouco, né, que são da incorporação, que teve uma queda um pouquinho na receita líquida. Em shoppings, né, fala que teve um crescimento na comparação com o trimestral e anual.
cerca de 27%. Hospitalidade e gastronomia também teve um crescimento. Em comparação com 2021, teve um aumento de 45%. E na gastronomia, basicamente 22% de crescimento. Então, essas áreas tiveram muito crescimento. A receita do aeroporto também aumentou, tá bom? Um crescimento, assim, de 213% em relação a ilícitos abastecidos, né? E movimentos também, 91%. Cresceu muito. E aqui fala um pouquinho do EBITDA e tudo mais. E aqui fala por que teve essa queda. No trimestre, a redução do EBITDA ajustado é explicada principalmente pela diferença do mix de produto, da receita de incorporação e pelo avançado estágio de obra de alguns projetos. E isso causa um aumento de despesas consolidadas em shoppings varejo, tá bom? Com ênfase na despesa do varejo digital. Além do forte desempenho do shopping realizado no quarto trimestre de 2021. Crescimento de custos de hospitalidade e gastronomia. Sim, todos esses fatores, além de aumento de custo, então obras em fase final, o custo tende a aumentar um pouco. A questão do varejo também tem bastante gasto. Teve uma queda grande no varejo no final do ano. E também a questão do shopping, né? Os movimentos do shopping. Eles tiveram uma queda porque a gente teve um momento de juros altos, então a galera não estava gastando muito dinheiro nesse final de ano. E também teve o crescimento de custos na parte de hotel e gastronomia. Então, principalmente, o que afetou muito foi a parte de incorporação. Hein? Mas eu acho que nos próximos anos a gente deve ter uma melhorazinha nisso. Aqui basicamente fala do resultado financeiro. Ó. O resultado financeiro foi consolidado tanto no trimestre quanto no ano. Foi impactado pela despesa financeira que apresentou crescimento em razão do maior saldo de endividamento. Eles tiveram que gastar 18 milhões em referente ao debit modification. O que é o Debit Modification? Aqui embaixo eles falam. Debit Modification é o efeito contábil reconhecido como despesa ou receita financeira quando ocorre extinção de dívida existente e a emissão de uma nova, ou modificação de dívida existente, levando em conta as alterações controladas como taxas e prazos. Então teve essa diferencinha aí, basicamente. No ano, a gente pode ver que o resultado líquido é uma queda de 35%. A gente tem que ficar de olho em relação a isso. E fala um pouquinho da disponibilidade de caixa, endividamento, mostra os indicadores da dívida. Aqui o cronograma de amortização, a gente pode ver, ó, 164 milhões, né, para 2023. E o ano que a gente tem que ficar com maior atenção é o ano de 2025. Vai ter uma amortização muito maior aí. Obviamente que isso daí faz com que a receita líquida tudo caia. O EBITDA também cai por causa dessas dívidas aí que a empresa tem. Então, assim, acho que vale a pena continuar analisando, dando uma olhada nessa dívida da empresa, como é que eles vão ir. Aqui fala um pouquinho, que tem uma taxa de juros um pouquinho baixa, 2% ao ano e tal. Mas o que arrebenta são esses CRIs, né? 2% ao ano é bem baixo. Mas o que arrebenta bastante é os indexadores. O CDI tá um pouco alto. Então, assim, você tá tomando 14% de juros ao ano é um pouco doido. E aqui na parte dos indicadores, a gente vê que a JHSF é uma empresa assim que começou lá baratinha, R$1. Atualmente tá em 4, já chegou a custar 7, 8, até quase R$9. Então, assim, é uma empresa que tem suas complicações. Entra quase no mesmo caso. Eu acho que se for para você investir numa empresa dessa, eu acho melhor você ir para a parte de fundos imobiliários. Você corre um pouco menos de risco, tem um retorno maior, até na questão dos dividendos e tudo mais. Assim, para o que ela apresenta é bom. E vamos dar uma olhada nos indicadores. Segue a long, 100%, como sempre, excelente. Liquidez média alta, 16 milhões, aceitável. Dividend yield 4,75%. Até que não é um dividendo tão alto, vê que não é tão recorrente esse pagamento de dividendos. Acho que deve diminuir. PL 4,18, PVP 0,50. Então, mostra que é uma empresa bastante descontada. Dívida líquida sobre o EBIT 2,39, já chegou a valer mais, já chegou a ser mais alto, tá, agora tá até controlado. O ROI cerca de 12% e o ROIC 9%. Podia ser maior, né? Mas a gente já sei. E a margem líquida é uma margem muito boa. Olha só, a gente já teve uma margem líquida muito maior de 54%. Mas como é uma empresa que realiza muita venda, tem muito lucro sobre as coisas, acaba tendo uma margem muito maior. E o CAGR 39%. O CAGR extremamente alto quando a gente for olhar dos últimos anos, mas a média tá até que baixinha, mas vale a pena ficar de olho nesse CAGR. Os dividendos mostra aqui, ó, ela paga dividendo. Daqui agora nos últimos 4 meses, ó, tá pagando dividendos mensalmente. Então, cabe a nós ficar de olho e ver o que ela tá arrumando. Mostra um pouquinho da empresa e tudo mais, olha. 2018, o lucro líquido dela foi bem baixo e tudo mais. No ano passado, teve um lucro líquido de 600 milhões e distribuiu 130 milhões. Margem líquida é uma média de 23%. Então, basicamente, o que ela ganha, 23% ela distribui. E a parte que eu gosto sempre de olhar, parte de custo e receita. No passado, deu uma aumentada na receita e no lucro líquido também. Ela teve uma quedinha. O lucro líquido caiu bastante, também 400 milhões de queda. Então, cabe a nós ficar de olho aí para ver como é que a empresa vai se comportar para os próximos anos. Então, basicamente, isso é uma proposta um pouco diferente. É uma empresa que pode ser que lá na frente tenha um potencial de valorizar, até pagar mais dividendos. Mas, assim, a área que ela atua é um mercado muito estável, que sente bastante a economia.
tanto a área de shopping quanto a área de mercado imobiliário e tudo mais. Então assim, no meu ver, não vale a pena correr um risco, apesar que ela tá custando uns R$ 4, então se tem essa valorização. Mas eu acho que vale a pena a gente investir em outros setores muito mais sólidos, como banco, saneamento, securizadores. São assim, são setores que nunca vamos dizer assim, que nunca vão sofrer. Posso estar sendo equivocado, mas assim, são setores mais consolidados. É uma parte de energia também. Então assim, aqui é mais uma aposta do que algo que vai te dar uma tranquilidade total. Então, basicamente o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Assistam outros vídeos, analisem mais antes de comprar essa ação aí, se vocês forem comprar. Ela não tá presente na minha carteira e eu acho que não vai entrar também, porque eu não gostei muito. Eu prefiro investir. Se eu for investir numa ação dessa, eu prefiro investir em fundos lá. Tem uma clareza muito mais diversificada e tudo mais. Então, o vídeo de hoje é esse. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima e falou!